Você vai concordar comigo que a internet ela é uma correnteza de estímulos, é um mar de sensações, provoca todo tipo de emoção nas pessoas, um mar de sensações, desde a alegria, a tristeza, a anseios, a pânico, a pandemia que diga. E por isso não é difícil ao ver uma notícia você ficar com raiva, né? Não é difícil, é fácil. Ao ver uma informação, uma cena, você ficar triste, não é difícil. E também não é difícil ao ver uma história de superação de alguém, você ficar motivado, né? Você se alegrar com isso, se emocionar e ficar muito motivado. Não é difícil, é o que acontece. Você vê uma história de superação, reels, um vídeo e ficar motivado. Mas sabe qual é o problema? É que muitas pessoas, cara, não sabem se deixar ser influenciado, não sabem se influenciar corretamente. Não tem problema você seguir pessoas, você ver essas coisas e ser influenciado, mas muita gente não sabe ser influenciado. Então assim, perdem a razão, certo? Esquecem a razão e entregam nas mãos das emoções as rédeas da sua vida. São guiadas pelas suas emoções, elas meio que esquecem a razão. Não é que a história do outro, certo? Ela seja parecida com a sua, seja análoga, né? Tenha semelhanças, pareça e gere essa conexão. A gente se conecta com as pessoas, se conecta com... A gente se identifica com a história do outro e aí a gente acha que pode fazer o mesmo, que pode acontecer o mesmo com a gente, mas não é que a história do outro é análoga à sua, que vai acontecer o mesmo que você, ou mais ainda, que tem que acontecer o mesmo com você. Não é assim, calma. São contextos diferentes, você tem uma vida, quem está do outro lado da tela tem outra. Você vive um contexto particular, uma realidade sua, singular. Todos nós somos singulares. Você está no momento, ele está no outro momento. Aquela época que ele teve sucesso era um outro tempo, era um outro período, era uma outra inflação. Era tudo diferente. Você está em... Então, a razão, a gente não pode perder a razão, cara. A emoção, ela joga a nossa consciência pra frente, sabe? Quando a gente está covarde, se sentindo covarde, acovardado, a gente está paralisado. A nossa consciência está paralisada. E aí quando a gente se motiva, né? Quando aumenta a dopamina no nosso cérebro, ela joga a gente para frente. Só que a gente tem que parar e olhar, ouvir a razão. A razão faz a gente voltar lá pro início. Com a consciência lá na frente, mas voltar pro início. Dar passos para trás. Voltar lá pro começo. E ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho que eu tenho que entender a minha realidade, eu tenho que seguir as regras, eu tenho que jogar como a realidade manda eu jogar, tenho que voltar lá para o começo. Quando eu não faço esse caminho, eu não retrocedo, quando eu não faço esse caminho de volta, quando a gente fala, quando eu não volto pro chão, não coloco meus pés no chão, né, e fico aqui só nas emoções, cara, eu vou me deixar facilmente ser levado. Eu vou achar que tudo é uma confirmação. Rapaz, isso é uma confirmação. Tudo é um sinal. Rapaz, é um sinal. Acho que é agora. Foi assim que eu errei. Eu abri meu negócio. Tudo conspirava, cara. Tudo conspirava para me abrir um negócio. Eu tava insatisfeito, puto com a minha empresa, certo? Eu não aguentava mais, ganhando pouco. Eu tava trabalhando 14 horas por dia, certo? Eu estava esgotado psicologicamente, eu queria sair dali, já estava faz tempo, certo? Eu já tinha terminado de pagar minha moto, então caramba, eu posso usar essa moto como investimento. Então assim, a pandemia, tudo conspirava ao favor, cara. Tudo parecia que era o momento certo, a situação certa. Eu ainda estava ouvindo a galera na internet, aquilo só aumentou o meu gás mais ainda, mas não era o momento, não. Eu ignorei a razão. Eu ignorei as regras, eu ignorei os procedimentos, eu não fiz esse caminho de volta, me deixei ser levado pelas emoções e deu errado. Então assim, não é porque o triunfo do outro, a história de triunfo do outro deu certo que isso valida as suas ações, que isso é uma confirmação para que você faça também. Então assim, aprenda
com a história do outro, tenha insights. A gente tem que olhar e se inspirar, ser influenciado para ter ideias, para ter a nossa consciência jogada para frente, né? Para sair da inércia, mas sem tirar o pé do chão. O que a realidade fala, o que a realidade exige, o que o momento está exigindo de mim, o que eu tenho que fazer agora, de forma racional. Então, não ignore o bônus nem o ônus da possibilidade. Tudo bem, beleza, tem uma oportunidade aí. É uma oportunidade, mas não ignore nem o bônus e nem o ônus. Também tem ônus, não é só bônus. Não ignore. Eu sou esse cara. Eu posso dizer que seguir algumas pessoas é funcional para mim. É como treinar, se alimentar. Todo dia eu olho uma galera que eu gosto. Nas minhas redes sociais é muito bem selecionado. É só a galera que realmente acrescenta. Só realmente a galera que traz conteúdo importante, funcional. Isso tem uma função para mim. Então, todo dia eu tenho que olhar essa galera. Não é que eu sou dependente. É porque toda vez que eu olho, tem uma função. Como treinar, como comer, tem uma função para mim. Toda vez que eu olho, eu me inspiro. Se eu estiver para baixo, eu me motivo. Se eu estiver desmotivado, eu me motivo. Se eu estiver desanimado, eu me animo. Se eu estiver com vigor lá embaixo, o meu vigor, ele sobe. Eu sigo e olho todos os dias. Isso me leva a terminar meu projeto, sabe? Aí fazer o que eu tenho que fazer, a gravar no dia, a postar no dia, a escrever e etc. Então, que a gente não seja manada, não seja levado pela manada. Mas também que a gente não seja aquela pessoa seca e vazia, tá? Sem emoções, não é isso. É só dosar, o equilíbrio está no meio. Então, saiba ser influenciado, saiba seguir as pessoas. Se permita ser inspirado, mas do jeito certo, tá bom? Até a próxima.